E chegou a hora de conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a dúvida desta semana chegou pelo Twitter. Funcionários brasileiros de embaixadas e consulados têm os mesmos direitos que os trabalhadores comuns? A resposta a gente fica sabendo agora na reportagem. Carlos nasceu em Picos, no Piauí. O ex-jogador de futebol abandonou as chuteiras para trabalhar como motorista. Há 3 anos presta serviços para a Embaixada da Eslovênia, em Brasília. Assim que eu cheguei aqui na Embaixada, os 3 primeiros meses eu tinha uma grande tensão, assim uma apreensão, uma preocupação de estar levando assim, um embaixador, um diplomata. E muitas das vezes vem também outros representantes da Eslovênia, de outro país para cá. Então você fica um pouco meio assim apreensivo, né? Assim, meio preocupado de acontecer alguma coisa, de estar levando, podendo falar assim, um presidente de um país, que ele representa o país aqui. Mas eu consegui lidar com isso muito bem. A jornada de trabalho de Carlos é de 8 horas diárias. Aqui o motorista trabalha com a Tânia e o Guilherme. Ela nasceu e cresceu na Eslovênia e ele em Brasília. Tânia se mudou para a capital há 3 anos e aqui na Embaixada é responsável pelos assuntos culturais e também pela mídia. Foi uma perfeita combinação de poder contribuir tanto para o meu país e também para ajudar a embaixada a entender a realidade brasileira. Nós somos, na verdade, uma pequena embaixada, considerando algumas outras embaixadas aqui, mas a gente faz muita coisa e nossa equipe é pequena também, são os 2 diplomatas, embaixador mais um diplomata e 4 funcionários locais. E muitas vezes a gente tem que fazer várias tarefas para poder ter os resultados, mostrar o nosso trabalho. Guilherme é responsável por dar assistência ao embaixador e auxiliar em outros serviços internos. Ele trabalha aqui há 2 anos e meio. É o primeiro emprego na área. O pré-requisito para a contratação era falar inglês. Eu acho muito bom o fato também de ser um ambiente internacional, de você auxiliar tanto brasileiros que precisam ir para a Eslovênia, como também eslovenos que estão aqui, que querem fazer negócio, que querem visitar, querem morar. Então, às vezes, na verdade, muitas das vezes as pessoas até agradecem como se nós estivéssemos ajudando. Apesar de ser o nosso trabalho, elas ficam se sentem felizes. E para mim é muito gratificante poder ouvir que eu ajudei pessoas, né, nos seus mais diferentes questões, seja para estudar. Muitas pessoas pedem informações sobre estudo, sobre cidadania. Guilherme, Tânia e Carlos foram contratados por meio da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mesmo trabalhando em embaixada de outro país, eles têm os mesmos direitos dos trabalhadores brasileiros. É o princípio da territorialidade, que é amplamente reconhecido no direito internacional e no mundo todo, segundo o qual aplica-se ao contrato de trabalho a legislação do local em que ele é executado. Da mesma forma que uma embaixada brasileira que contrata um trabalhador em qualquer lugar do mundo tem a obrigação de aplicar aquele contrato de trabalho à legislação daquele local, toda embaixada ou consulado que contrata brasileiros para trabalharem aqui no Brasil tem a obrigação de cumprir e aplicar aquele contrato à legislação trabalhista brasileira. O juiz explica ainda que as regras também não mudam para estrangeiros que são contratados para trabalhar em embaixadas aqui no país. Não há como diferenciar ou discriminar o estrangeiro que também é trabalhador no Brasil. Então, ao estrangeiro, da mesma forma como ao brasileiro, ao nacional, deve ser aplicada a legislação trabalhista, no caso, a seletícia para os trabalhadores privados em geral. E já que as regras são as mesmas para trabalhadores brasileiros ou estrangeiros que prestam serviços a embaixadas ou consulados no Brasil, é importante que os empregados e empregadores fiquem atentos a alguns direitos previstos pela CLT, como carteira assinada, 13º salário, horas extras, férias e aviso prévio, por exemplo. O trâmite para a contratação de trabalhadores, via de regra, é o mesmo. O trabalhador brasileiro que vai trabalhar numa embaixada é o mesmo de um trâmite de uma empresa privada. O regime se aplica ao seletista, tem o registro formal, ocorre pela anotação da carteira de trabalho e a partir do início, então, desde o início da contratação,
né, a ser aplicado aquele contrato, todas as regras trabalhistas normais aplicáveis aos trabalhadores privados no Brasil. Na verdade, quem contrata um trabalhador para trabalhar em embaixada não é propriamente o embaixador ou o titular daquela missão. Na verdade, é o próprio Estado estrangeiro, né, que é o empregador daquele trabalhador. Então, o trabalhador de uma embaixada, ele na verdade trabalha não para o embaixador, e sim para aquele país que é o titular da embaixada. O Carlos está tão satisfeito com o emprego na embaixada que até começou a aprender algumas palavrinhas lá da Eslovênia, que aliás já estão na ponta da língua. Adiós!